Segunda questão. Durante a Guerra Fria, a expressão bloco de leste, ou bloco soviético, bloco comunista, bloco socialista, era uma referência à União Soviética e seus aliados da Europa Central e do Leste. Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia, Romênia e até os anos 1960, a Albânia. No que diz respeito ao posicionamento de Ricardo Antunes sobre a constituição do chamado Bloco Socialista, é correto afirmar. E nós podemos ver muito bem isso no texto de Ricardo Antunes, né? Que ele chama esse bloco socialista como sendo uma ideia falsa, né? É uma falácia você dizer que existiu um bloco socialista, um bloco composto de países socialistas, né? Primeiro, o socialismo de fato ele não chegou a existir, né? E isso ele deixa muito bem claro. Ele traz as características do socialismo, né? O que seria o socialismo, o que seria aí a ideia do socialismo, né? E mostra que esses países não adotaram o socialismo. Houve por parte desses países uma tentativa, mas ele não foi implementado. Por quê? E até quando a gente analisa também outras obras, né, de Marx, a gente percebe que para a existência do socialismo, as bases, né, do capitalismo elas devem ser destruídas. A propriedade privada, a relação entre as mercadorias, né, a gente tem atualmente uma vivência baseada na relação de troca, né, do que propriamente na relação útil das mercadorias. Então, as mercadorias, no lugar de serem vistas, né, como bens úteis, né, são vistos como bens de troca, né. Então, a gente vê que essas bases, né, que fundamentam o capitalismo, né, elas estão presentes, elas não foram destruídas, não foram abolidas. E se elas não foram abolidas, se elas continuam existindo, elas vão sufocar quaisquer tentativas de implementação do socialismo, né? Então, para que o socialismo seja implantado, né, essas bases que constituem esse modelo capitalista, elas devem ser destruídas, né? É citado o caso da União Soviética, né? A União Soviética não pode ser considerada como um país socialista, né? Porque ela trouxe uma perspectiva até mesmo contrária àquilo que Marx defendia, né? Da universalização. O que a gente vai ter na União Soviética é um fechamento, né? Ela se fecha, ok? E também quando a gente considera as mudanças propostas por Stalin, né? E infelizmente muita gente relaciona Stalin a Marx, o que é um equívoco muito grande, né? Muita coisa que é atribuída a Marx é atribuída de uma forma totalmente equivocada, né? As mortes, as explorações, Marx em nenhum momento traz aquilo em seus textos, né? Isso também é um resultado de um discurso, né? De um discurso americanizado, né? Para justamente mostrar o outro como sendo o ruim, né, como sendo o demônio, né, o demônio vermelho, né. Isso ficou muito presente na Guerra Fria, quando muitos vilões de filmes americanos eram vilões russos, né. Então, muita coisa que é atribuída a Marx é resultado de uma interpretação equivocada, ou mesmo a pessoa nunca nem leu Marx, né. Quem diz que leu Marx, primeiro você deve desconfiar, né? Porque a produção de Marx é gigantesca e nem tudo ainda foi publicado, né? Mas, enfim, para Ricardo Antunes não existiu esse bloco socialista, não existiu um país socialista, não existiu, ok? Porque esses países que se diziam socialistas, os países pós-revolução de 17, de 1917, eles continuaram, né, com algumas bases do próprio capitalismo. Então, apesar de haver internamente alguns posicionamentos anticapitalistas, né, a gente não viu a eliminação das bases capitalistas.
E os outros países capitalistas acabaram sufocando essas tentativas de implementação do socialismo. Ok? Então, ele traz essa ideia de que não houve bloco socialista, porque não houve país socialista, e a derrocada dos países do leste europeu, né? E a gente vai ter isso, um reflexo muito, uma simbologia muito grande representada pela queda do Muro de Berlim, né? Isso não representou a vitória do capitalismo sobre o socialismo. Primeiro, porque não houve socialismo. Então, não tem como dizer que o capitalismo venceu. E outra coisa, na verdade, essa vitória do capitalismo, ela não foi vitória. O que a gente está vivendo é uma atual crise do capitalismo, e essa ideia de vitória é justamente para mascarar, né, essa profunda crise pela qual o capitalismo está passando. Ok? Então, voltando aqui à questão, não houve bloco socialista, ok? Na opção A, nós temos o bloco socialista existiu de fato, já sabe que está falso, né, porque ele não defende isso, tendo a sua extinção no fim da década de 80 com a dissolução da União Soviética, está falso. A opção B, não se pode falar em bloco socialista, pois as bases materiais que sustentam o modelo capitalista não foram extintas. Basicamente isso, né? Está correta essa opção, e é exatamente isso que ele defende, né? Não se pode defender a existência de um país socialista quando as bases capitalistas ainda estão presentes. Por isso que Marx vai defender essa perspectiva de futuro, né? Atualmente não é possível ter um país socialista, mas há uma perspectiva de futuramente isso existir. Mas para que exista, alguns caminhos devem ser percorridos, ok? E a gente pode até relacionar isso com a ideia de escola, da escola unitária de Gramsci, né? Escola politécnica, essa escola unitária de Gramsci, ou mesmo a escola politécnica de Marx, não seriam possíveis no mundo atual, justamente por conta da presença dessas bases capitalistas, né? Então, para que essas perspectivas de escola unitária ou escola politécnica possam existir, primeiramente deve haver a revolução, né? Derrubar essas bases capitalistas para depois implementar essa escola unitária ou escola de base da educação politécnica, né? Então, na perspectiva de presente não é possível, mas de futuro, sim. Na opção C, nós temos o bloco socialista existiu de fato, também está falso, né? Mesmo havendo divergências internas sobre o modo de produção a ser adotado. Então a gente tem aqui uma opção falsa. Ricardo Antunes vai trazer a ideia também de sociedades híbridas, né? Como a China, é como se não fosse nem um país capitalista e nem um país socialista. A gente estivesse diante de uma situação de hibridez, né? Uma mistura entre os dois, né? É um equívoco tremendo alguém falar que a China é um país socialista, um país comunista, né? Logo a China, né? A gente vê praticamente todo produto que a gente pega em casa, né? Acho que 80% a gente vê made in China, né? Então, um país socialista comunista que vê a propriedade privada de uma forma tão intensa, né? As relações trabalhistas também, relações precárias de trabalho na China, né? Enfim, a gente vê características do capitalismo, essa base capitalista na China. Então, a gente falar que a China é um país socialista também é outro grande equívoco, ou uma falácia, como diz Ricardo Antunes, né? E a opção D, o fim do bloco socialista, representou o auge do capitalismo, configurando assim a superação do socialismo. Também totalmente equivocado, né? Ele defende a ideia de que esse tipo de afirmativa é uma falácia, né? O fim do bloco socialista. Não houve bloco socialista, logo não tem por que falar em fim de algo que não existiu, né? E outra coisa, mesmo que tivesse existido, não houve vitória do capitalismo. O que a gente tem é um discurso, né, que está por trás dessa ideia de vitória do capitalismo. Esse discurso está mascarando uma grave crise pela qual o capitalismo está passando, ok? Então, a opção correta, né, da questão de número 2 é a opção B de bola, ok?